Alguma vez você já se perguntou por que acorda tão cedo? O que quer dizer quando você se levanta às 3 da manhã, às 4 ou às 5? É apenas uma coincidência ou existe algo mais por trás desses despertares noturnos? Neste vídeo, vamos explorar o sentido espiritual dos ciclos do sono e como eles podem nos revelar mensagens importantes de Deus. Vamos começar. Acontece que a Bíblia também nos fala sobre os ciclos do sono e de como Deus pode usá-los para se comunicar conosco. Vejamos alguns exemplos no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22. Lemos a história de Jacó, filho de Isaque, que teve um sonho profético enquanto dormia ao ar livre. Em seu sonho, ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos que subiam e desciam por ela. Ele também viu o Senhor, que lhe deu a terra onde estava deitado, e uma descendência numerosa como a poeira da terra. Ao despertar, Jacó percebeu que estivera em um lugar sagrado, e o chamou de Betel, que significa casa de Deus. Ele também fez um voto de fidelidade ao Senhor, e lhe ofereceu 1/10 de tudo o que possuía. A história de Jacó e seu sonho profético em Gênesis 28, 10 a 22 é fundamental no cristianismo por diversas razões. Primeiro, mostra como Deus se comunica com seus filhos por meio de visões e sonhos, revelando sua vontade e suas promessas. Neste caso, o sonho de Jacó revela a ligação entre o céu e a terra, simbolizada por uma escada com anjos ascendendo e descendo. Isso sugere a comunicação entre Deus e a humanidade, assim como a promessa de bênçãos e proteção divinas. A história de Jacó também ensina sobre a importância de reconhecer a presença de Deus em lugares aparentemente comuns. Apesar de Jacó estar dormindo ao ar livre, ele percebe que estava em um lugar sagrado ao acordar. Isso nos lembra que Deus está presente em todos os lugares e que devemos estar abertos à sua presença e direção em nossa vida diária. O ato de Jacó de nomear o lugar Betel, que significa casa de Deus, é significativo. Isso demonstra seu reconhecimento da presença divina naquele local específico e sua disposição de honrar a Deus naquele espaço. Ele também faz um voto de fidelidade ao Senhor e oferece 1/10 de tudo o que possuía, o que reflete seu compromisso com Deus e sua disposição de obedecer e seguir seus ensinamentos. Em relação a acordar de madrugada segundo o chamado de Deus, a história de Jacó nos ensina a estar atentos aos sinais e à comunicação divina, mesmo durante nossas horas de sono. Assim como Jacó teve um encontro significativo com Deus enquanto dormia, nós também podemos vivenciar momentos de revelação e conexão espiritual durante a noite. É possível que Deus nos chame à oração, à meditação ou à reflexão nas madrugadas, e devemos estar abertos e receptivos à sua voz. A história de Jacó e seu sonho profético nos ensina sobre a comunicação divina, a presença de Deus em todos os lugares, a importância da obediência e do compromisso com Deus, e a estar atentos ao chamado de Deus, mesmo durante nossas horas de sono. Ela nos recorda que Deus pode se revelar em qualquer momento e lugar, e que devemos estar abertos e receptivos à sua direção em nossas vidas. Por outro lado, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 15, encontramos a história de Moisés, o libertador de Israel, que teve uma visão sobrenatural enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro no deserto. Ele viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar para ver esse prodígio, ouviu a voz de Deus que o chamou pelo nome e lhe disse para tirar as sandálias, porque estava pisando em terra sagrada.
Deus lhe revelou seu nome, Eu Sou, e lhe confiou a missão de libertar seu povo da escravidão do Egito. A história de Moisés e a sarça ardente em Êxodo 3, 1 a 15, é um relato emblemático no cristianismo que oferece valiosas lições sobre a relação entre Deus e a humanidade, assim como sobre o chamado divino e a missão dos crentes. Em primeiro lugar, essa história ilustra como Deus pode se revelar de maneira sobrenatural, mesmo nos momentos mais inesperados e em ambientes aparentemente comuns, como o deserto. A sarça ardente que Moisés vê, mas que não se consome, é um sinal do poder divino e da presença santificadora de Deus em meio à vida cotidiana. A interação entre Moisés e Deus, nessa cena, também ressalta a importância da humildade e da reverência diante da presença divina. Quando Deus ordena a Moisés que tire as sandálias porque está pisando em terra sagrada, enfatiza-se o respeito e a submissão que são requeridos ao se aproximar de Deus. Isso nos ensina a estar conscientes da santidade da presença de Deus e a nos aproximarmos dele com humildade e reverência. A revelação do nome de Deus, como Eu Sou, é significativa, pois sublinha a eternidade, a onipresença e a autenticidade de Deus. Esse nome revela a própria natureza de Deus como o ser supremo que sempre é, sempre foi e sempre será. Além disso, ao confiar a Moisés a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus demonstra sua fidelidade e compromisso com seu povo, assim como seu poder para cumprir suas promessas. Assim como Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto enquanto cuidava das ovelhas, nós também podemos ser chamados por Deus em qualquer momento e lugar, inclusive quando estamos dormindo. O caso seguinte encontramos no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 a 49. Lemos a história de Daniel, o profeta de Deus, que tinha a capacidade de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia. O rei havia tido um sonho que o perturbava, mas que não se lembrava. Ele ordenou a todos os sábios de seu reino que lhe dissessem o sonho e seu significado, sob pena de morte. Nenhum deles conseguiu fazê-lo, exceto Daniel, que pediu tempo ao rei para orar a Deus e receber a revelação. Deus mostrou a Daniel o sonho e sua interpretação, que consistia em uma grande estátua feita de diferentes metais, que representava os impérios que dominariam o mundo até a chegada do reino de Deus, que seria eterno. Daniel contou ao rei o sonho e seu significado, e o rei ficou maravilhado e reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. O sonho de Nabucodonosor se relaciona com a vida no cristianismo de diversas maneiras. Para começar, nos mostra que Deus é o único que conhece o futuro e o revela a seus servos, os profetas. Daniel pôde interpretar o sonho do rei porque Deus o mostrou a ele, não por sua própria sabedoria ou habilidade. Isso nos ensina a confiar em Deus e em sua palavra, e a buscar sua direção e revelação em nossa vida. Da mesma forma, o sonho de Nabucodonosor foi uma forma de comunicação de Deus com o rei, que lhe revelou seu plano e seu propósito para a história. Deus também pode se comunicar conosco por meio de sonhos, visões, impressões ou de outras maneiras, e pode nos revelar sua vontade e sua direção para a nossa vida. Por isso, devemos estar atentos e receptivos à sua voz, e não ignorar nem desprezar suas mensagens. Essas histórias nos mostram que Deus pode usar os sonhos e as visões para falar conosco, para nos mostrar sua vontade, para nos advertir de perigos, para nos consolar, para nos animar, para nos profetizar e para muitas outras coisas. Você deve saber que os despertares noturnos são um fenômeno muito comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo alguns estudos,
42% dos adultos acordam pelo menos uma vez durante a noite e 29% o fazem várias vezes. Há muitas causas possíveis para esses despertares, como o estresse, o ruído, a temperatura, a dor, o refluxo, a apneia do sono, etc. No entanto, existe outra explicação que vai além do físico e do psicológico e que tem a ver com a espiritualidade. Mas o que significa exatamente acordar em um horário determinado da noite? Existe alguma mensagem oculta que devemos decifrar? Segundo algumas crenças, cada hora da noite tem um significado específico que se relaciona com nosso estado emocional, mental e espiritual. Aqui vem a parte mais importante do vídeo, então preste muita atenção. Vou explicar o que significa acordar em cada hora da noite, das 9 da noite às 5 da manhã, e como você pode aproveitar esse momento para melhorar sua vida. Vamos ver. Se você acorda entre as 9 e as 10 da noite, significa que está preocupado com algo ou que tem algum problema não resolvido. É possível que você se sinta culpado, ansioso ou frustrado por alguma situação que o afeta. O que você deve fazer é relaxar, respirar profundamente e soltar o que o incomoda. Lembre-se de que Deus está com você e que o ama. Você pode orar esta citação bíblica. Entrega o teu cuidado ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Se você acorda entre as 10 e as 11 da noite, significa que está passando por um processo de cura interior. É possível que você tenha sofrido alguma perda, trauma ou ferida emocional que o tenha marcado. O que você deve fazer é perdoar a si mesmo e aos outros e aceitar o que passou. Lembre-se de que Deus o cura e o restaura. Você pode orar esta citação bíblica. Ele cura os que têm o coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Salmo 147, 3. Se você acorda entre as 11 da noite e a meia-noite, significa que está buscando seu propósito na vida. É possível que você se sinta confuso, insatisfeito ou vazio por dentro. O que você deve fazer é refletir sobre seus dons, talentos e paixões, e como você pode usá-los para servir a Deus e aos outros. Lembre-se de que Deus o criou com um plano e um destino. Você pode orar esta citação bíblica. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Se você acorda entre a meia-noite e 1 da madrugada, significa que está vivenciando um despertar espiritual. É possível que você sinta uma conexão mais profunda com Deus, com seu eu superior e com o universo. O que você deve fazer é aproveitar este momento para orar, meditar e escutar a voz de Deus. Lembre-se de que Deus fala com você e o guia. Você pode orar esta citação bíblica. Clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jeremias 3:3. Se você acorda entre 1 e 2 da madrugada, significa que está enfrentando um conflito interno. É possível que você tenha algum medo, dúvida, culpa ou rancor que o impede de avançar. O que você deve fazer é confrontar suas emoções e se libertar do que o machuca. Lembre-se de que Deus o perdoa e o liberta. Você pode orar esta citação bíblica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esta citação também expressa a ideia de confiar em Deus e deixar que Ele nos alivie de nossas preocupações e problemas. Deus nos convida a nos aproximarmos dele com humildade e fé e nos promete dar descanso à nossa alma. Se você acorda entre 2 e 3 da madrugada, significa que está liberando energia negativa e toxinas do seu corpo.
É possível que você tenha comido algo que lhe fez mal, bebido álcool ou estado exposto a algum contaminante. O que você deve fazer é beber água, respirar profundamente e relaxar sua mente. Lembre-se de que Deus o purifica e o renova. Você pode orar esta citação bíblica: lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51, 7. Esta citação bíblica, encontrada no Salmo 51, 7, é uma expressão poética que transmite um profundo anseio por purificação e perdão. Neste versículo, o salmista clama a Deus, pedindo para ser limpo e purificado de seus pecados, utilizando a metáfora de ser lavado. Ao se referir a ser mais branco do que a neve, o salmista enfatiza o desejo de ser completamente purificado, a ponto de ser impecável e totalmente livre de mancha espiritual. Se você acorda entre 3 e 4 da madrugada, significa que está recebendo uma guia divina e uma proteção angelical. É possível que você tenha algum problema, desafio ou decisão que o preocupa e que você precise de ajuda. O que você deve fazer é pedir a Deus e aos anjos que o iluminem e o acompanhem. Lembre-se de que Deus o escuta e o responde. Você pode orar esta citação bíblica: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 40:10. Se você acorda entre 4 e 5 da madrugada, significa que está se preparando para um novo dia e uma nova oportunidade. É possível que você sinta uma motivação, uma inspiração ou uma intuição que o impulsione a agir. O que você deve fazer é agradecer a Deus pelo presente da vida e planejar suas metas e projetos para o dia. Lembre-se de que Deus o abençoa e o prospera. Você pode orar esta citação bíblica: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmo 143, 8. Sinta-se à vontade para voltar a esta parte do vídeo sempre que precisar saber o significado espiritual por trás de cada uma das horas em que você acorda. Agora que já sabemos que Deus pode nos falar por meio de sonhos e visões, o que podemos fazer para aproveitar ao máximo esses despertares noturnos? Aqui estão algumas dicas espirituais que o ajudarão a escutar a voz de Deus e a crescer em seu relacionamento com Ele. A primeira coisa que você deve fazer quando acorda à noite é orar. Aproveite esse momento de silêncio e tranquilidade para falar com Deus, agradecer-lhe por seu amor e cuidado, pedir perdão por seus pecados, interceder por suas necessidades e pelas dos outros, e louvá-lo por suas obras e suas promessas. A oração é a forma mais direta e poderosa de nos comunicarmos com Deus, e Ele está sempre disposto a nos escutar e a responder. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, que oremos sem cessar, e em Filipenses 4,6, que não nos aflijamos por nada, mas que em tudo, pela oração e súplica, apresentemos nossos pedidos a Deus. A segunda coisa que você deve fazer quando acorda à noite é meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a fonte de verdade, de sabedoria, de consolo, de esperança, de correção e de instrução. É o alimento espiritual que precisamos para fortalecer nossa fé e nossa obediência. A Palavra de Deus também é a espada do Espírito, que nos ajuda a combater as mentiras e as tentações do inimigo. A Bíblia nos diz em Josué 1:8 que meditemos na Palavra de Deus de dia e de noite, e em Salmos 119, 105, que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A terceira coisa que você deve fazer quando acorda à noite é escutar a voz de Deus. Deus
pode nos falar de muitas maneiras, por meio de sonhos, visões, impressões, pensamentos, emoções, circunstâncias, pessoas, natureza e outras que só Ele conhece. O importante é que estejamos atentos e receptivos à sua voz, que a reconheçamos e que a obedeçamos. A Bíblia nos diz em João 10:27 que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, e Ele as conhece, e elas o seguem. Estas são algumas das dicas espirituais que podem ajudá-lo a aproveitar os despertares noturnos para se conectar com Deus. Mas também existem algumas recomendações práticas que podem ajudá-lo a melhorar a qualidade do seu sono e a evitar os distúrbios do sono. Aqui as compartilhamos. Primeiro, mantenha um horário regular de sono. Tente deitar e levantar à mesma hora todos os dias, inclusive nos fins de semana. Isso o ajudará a sincronizar seu relógio biológico e a dormir melhor. Segundo, evite refeições pesadas, álcool, cafeína e nicotina antes de dormir. Essas substâncias podem alterar sua digestão, sua pressão arterial, seu ritmo cardíaco e seu sistema nervoso, o que pode dificultar seu sono ou interrompê-lo. Terceiro, crie um ambiente propício para o sono. Certifique-se de que seu quarto esteja escuro, silencioso, fresco e confortável. Use cortinas, persianas, protetores de ouvido, ventiladores, ar-condicionado, colchões, travesseiros e lençóis adequados para seu gosto e sua necessidade. Quarto, evite o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas de telefones, tablets, computadores e televisores pode inibir a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Além disso, o conteúdo que você consome pode estimular seu cérebro, sua emoção ou sua ansiedade, o que pode afetar seu sono. Quinto, faça exercício físico regularmente. O exercício físico ajuda a melhorar sua saúde, seu humor, sua autoestima e sua energia. Também ajuda a relaxar seus músculos, a liberar o estresse e a dormir mais profundamente. O ideal é que você faça exercício pela manhã ou à tarde, mas não muito perto da hora de dormir, pois pode ativá-lo demais. Estas são algumas das recomendações práticas que podem ajudá-lo a melhorar a qualidade do seu sono e a evitar os despertares noturnos. Lembre-se de que o sono é uma necessidade básica do ser humano e que tem um impacto direto em sua saúde física, mental e espiritual. Por isso, cuide do seu sono e aproveite os momentos em que Deus fala com você por meio dele. Por outro lado, talvez alguma vez você tenha se feito alguma das seguintes perguntas: o que a Bíblia diz sobre o sono e o despertar? O que podemos aprender com os exemplos de Jesus e de outros personagens bíblicos? Que conselhos Deus nos dá para dormir bem e despertar com alegria? Vamos ver. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o sono é um presente de Deus, uma bênção que nos permite descansar, renovar-nos e preparar-nos para um novo dia. O salmista diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Salmo 4:8. Deus nos cuida enquanto dormimos e nos protege de todo mal. O salmista também diz: "Em guarda não tosquenejará aquele que guarda a Israel. Não tosquenejará, nem dormirá aquele que guarda a Israel." Salmo 121, versículos 3 a 4. Deus nunca dorme. Ele está sempre atento às nossas necessidades e orações. Em segundo lugar, devemos reconhecer que o despertar é uma oportunidade de agradecer a Deus por sua bondade, sua misericórdia e sua fidelidade. Cada manhã é uma nova demonstração de seu amor e de sua graça. O profeta Jeremias diz: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Lamentações 3:22 a 23. Deus nos dá um novo dia
para louvá-lo, servi-lo e glorificá-lo. O salmista diz: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Em terceiro lugar, devemos seguir o exemplo de Jesus e de outros personagens bíblicos que se levantavam cedo para orar e buscar a vontade de Deus. Jesus costumava levantar-se de madrugada para ir a um lugar solitário e orar. Marcos diz: De manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Jesus sabia que precisava estar em comunhão com o Pai, escutar sua voz e receber sua direção. Outros personagens bíblicos que se levantavam cedo para orar eram Abraão, Moisés, Davi, Daniel, etc. Eles entendiam que o despertar era um momento especial para se conectar com Deus e receber sua bênção. Em quarto lugar, devemos aplicar os conselhos que Deus nos dá para dormir bem e despertar com alegria. Alguns desses conselhos são: primeiro, confie em Deus e entregue-lhe suas preocupações. A Bíblia diz: entrega o teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Não deixe que o estresse, a ansiedade, o medo ou a culpa lhe tirem o sono. Deus o ama e quer que você confie seus problemas a Ele. Ele lhe dará paz e solução. Segundo, perdoe e peça perdão. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Não vá para a cama com rancor, amargura, ódio ou ressentimento. Perdoe aqueles que o ofenderam e peça perdão àqueles que você ofendeu. Assim, você poderá dormir com a consciência tranquila e o coração limpo. Terceiro, evite os excessos e os vícios. A Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Espero que tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil. Se quiser, pode compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas também saibam o significado de seus despertares noturnos e sejam edificadas na fé em Cristo. Lembre-se de que no canal você encontrará mais conteúdo interessante que lhe permitirá fortalecer sua fé em Deus. Você também pode me deixar um comentário, contar sua experiência, me fazer uma pergunta ou sugerir um tema para o próximo vídeo. Adorarei lê-lo e respondê-lo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Que Deus o abençoe e o proteja sempre. Amém.